você já estava meio que familiarizado, já tinha ido em Sim. reunião, e aí? E aí eu passei a ser convidado para outras reuniões também. A comunidade de Belo Horizonte é uma comunidade, ela tem pelo menos naquele período, tinha uma peculiaridade, que acho que era muito formadora, porque tinha um grupo que, como a Dona Efátia, Suali, que era aquela coisa de acolhimento. Oh, meu filho! Aquelas comidas persas, aquela coisa exótica, maravilhosa, né? Isso dá uma familiaridade, isso dá um acolhimento, te dá uma sensação de cheguei num lugar onde as pessoas são muito gentis, são muito acolhedoras, né? E tinha um outro grupo que passava mais aquela coisa de estudar as mensagens da Casa Universal de Justiça, as coisas da Assembleia Nacional. Então, era uma coisa mais... Sabe? Isso é muito interessante. Olha essa... E tinha um grupo que era um pouco mais místico para caramba. Se gostava de aprofundar, sabe, na percepção das forças espirituais que o Bab movia, que é aquela, sabe, que Mullah Hussein, Qudus, aquela coisa histórica de uma forma, sabe, muito vibrante, fazia sentir o pulso da fé, espiritual da fé, né? Então, essas três coisas, né? E, ao mesmo tempo, a convivência também. Convivência, eu tinha, na época, meus três filhos eram pequenos, né? Laísa tinha 2 anos, a minha mais nova, né? O Rafael estava com 3,5, né? 1 ano e meio de diferença, e o Lucas já com 6 Nesse anos, né? período que você começou a participar de atividades barracas, você já era casado, então? Já, já, já. Eu cheguei do Iraque, isso eu moro. Eu cheguei do Iraque, lembrando aquela história de que eu não conseguia conviver muito, porque aquela história de a gente tinha uma vida muito uma pequena comunidade, era como se fosse a gente convivia quase todo dia e toda hora, todo mundo junto, e a gente conversava muito, sabe? E aqui a vida era cada um muito distante e só falava de coisas que não era muito da existência, era coisa de time de futebol, era coisas mais externas, né? E festas e bebidas, essa coisa toda, não conseguia me identificar muito. Eu falei, nossa! E lá eu conheci uma jovem brasileira, né? Que a gente começou a namorar lá, e quando eu voltei primeiro do que ela, e depois que ela voltou, eu falei, olha, sério, sabe? Acho que eu não vou perder essa oportunidade, não vou conseguir encontrar outra pessoa, não, melhor. Eu decidi logo esse negócio. E a gente imaginava também, naquele período, a gente imaginava assim, a gente saiu do Brasil, a inflação era é, 2%, 3%. Quando a gente voltou, sabe, a inflação era de 80%, 90% ao mês, né? E a gente não tinha noção. Então a gente achava, como apesar de ser adolescente, eu trabalhei lá, né? E lá a gente ganhava em dólar. E eu não gastava com nada, porque a empresa montou toda a estrutura para a família. Então o Sim. meu dinheiro era livre, livre, completamente livre, não gastava nada. Então eu cheguei, achei que eu estava cheio da grana. Ó, vai dar para comprar um apartamento, casar, tá? E para bancar o nosso estudo durante um período, depois a gente vai trabalhar. Aí propus para ela, você tem dinheiro, eu tenho dinheiro, vamos fazer isso. Nós fizemos, mas a gente não tinha noção de que o país estava numa crise muito grande. Não tinha muito entendimento dessa questão social, econômica, essa coisa toda, que estava no final de um período Era que um país inacreditável, né? Era inacreditável. inacreditável, né? Ia no supermercado, o preço das coisas, um dia a banana era R$ 2, no outro dia já era 3, no outro dia era 5. Falei, gente, mas como É, assim? E você brigando para o cara remarcar, era uma é. coisa assim, o dinheiro desvalorizava, assim, o salário, eu acabei vendo que não tinha como, eu tinha que trabalhar, sabe, tive que correr, falei, nós vamos ter que trabalhar, mesmo estudando, nós vamos ter que trabalhar, sabe? E aí a gente começou a ver que o salário, ele não nem tinha um valor, ele era um valor multiplicado por não sei quantas o FIIs, uma coisa assim, você nunca sabia quanto que ia ser no mês. Olha que coisa inimaginável. Eu nunca Era vi uma crise como inacreditável. essa. É inacreditável. Isso mexeu muito assim com a gente vivia aquela coisa estável, né, de relações bem definidas, né, e de repente a gente passou a viver uma coisa assim que a gente não entendia muito. Então vivia num estresse, mas num estresse tão grande, sabe?
não foi um período fácil, não foi um período fácil, sabe? Mas a gente se fechou na família para poder Mas se isolar. resolveu e se casou. E casamos, falou, não, a gente se casou depois que a gente descobriu. Ao longo do tempo, né? Depois 1, 2, 3 anos.